Retomando, né, dando prosseguimento às nossas atividades de estudos do 17º Encontro de Estudos da Casa da Redenção, celebrando o nosso aniversário, com convidados. Hoje nós teremos nosso irmão Leonardo. Mas antes de nós adentrarmos, nós vamos ler um texto. Beneficência esquecida. Na solução aos problemas da caridade, não ouvides a beneficência do campo mais íntimo, que tanta vez relegamos à indiferença. Prega a fraternidade, aproveitando a tribuna que te compõe os gestos e discipline a voz. No entanto, esquece na propriedade ou no lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta, assalariados ao teu serviço. Esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a provação desequilibra ou ensandece. Auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas, todavia abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil, através do próprio exemplo, ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Espalha a doutrina de paz que te abençoa a senda, divulgando-a por intermédio do conceito brilhante que te responda a pena. Mas não ouvides exercê-la em ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e sacrifício, para que o teu passo entre as quatro paredes do Instituto Doméstico seja um marco de luz para os que te acompanhem. Cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. Dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão. Cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Beneficência, beneficência. Não lhes manche a taça com o veneno da exibição, nem lhes tisnes a fonte com o louro da vaidade. Recebe-lhe as sugestões de amor no imo do coração e, buscando-a primeiramente nos escaninhos da própria alma, sentiremos, nós todos, intraduzível felicidade, que se derrama da felicidade que venhamos proporcionar aos outros, conquistando, por fim, a alegria sublime que foge ao alarde dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Esta mensagem está no livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Convidamos a todos e todas, todes, a que, silenciando nesse encontro íntimo com nosso Pai, busquemos nos sustentar da sua infinita bondade para com nós outros. Nada pedindo em particular, mas sintonizando, exercendo essa experiência de intimidade com o nosso Criador, que tem nos mantido até o presente momento para o engrandecimento da obra, mas, sobretudo, nós que colaboramos possamos empreender sem temor em direção às luzes do mais alto, auxiliando aqueles que na retaguarda se apresentam a todos nós. Agradecemos imensamente a noite de hoje, a oportunidade deste momento, e que possamos, escutando nosso irmão Leonardo, aferir as nossas compreensões, dilatando o entendimento, averbando-nos diante das tarefas, e sendo assim, Senhor, nós te agradecemos.
por esses instantes preciosos que iniciaremos agora. Gratidão e que assim seja. Que assim seja. Amém. Bom, meu irmão Leonardo, seja bem-vindo mais uma Obrigado. vez aos Pampas, né? Ao sul nós estamos na Serra, e da Serra para o mundo tecendo essa teia, né? Que entendemos necessária com as tecnologias que são ferramentas, né, divinas, se nós soubermos aproveitá-las e temos nos esforçado. E te convido a que tu mesmo faça as tuas apresentações. Nós temos solicitado os títulos, não por vaidade, mas é um período que a ciência está tão em baixa que nós decidimos incluir e justificamos, porque nenhuma das conquistas foi por acaso. Foi por esforço, por observação, por investigação, né? Por vencer a diversidade, os preconceitos, enfim, cada um alcançou os seus galardões por esforço, por trabalho, por noites de sono perdida. Então, nós temos que valorizar, sim, né? Temos as nossas habilidades particulares e devemos, não acima de nós, mas junto com nós, fazer a diferença nesse tecido social. Então, eu te transfiro a palavra, meu irmão, seja bem-vindo mais uma vez, faça a sua apresentação inicial. Após a sua exposição, daí eu solicito que, nas considerações finais, faça a prece, e quando for para mim colocar o teu material ali no ar, tu me avisa. Certo, meu irmão? Ok. Boa noite, então. Vocês falam da Serra e eu falo do litoral da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Eu sou educador social, trabalho numa organização social espírita chamada Grupo Espírita Casa da Sopa, que tem toda a sua trajetória, né, de construção institucional com a pessoa em situação de rua. Hoje, pós-pandemia, né, abrangendo os setores das famílias vulneráveis em torno do centro, né, da cidade de Fortaleza. Minha experiência espiritual, de vida, passa, né, por esse processo. Né? Transito também com uma experiência até os 15 anos no Maranhão, e lá aprendo muito. É importante a gente dizer de onde vem, da cultura que faz parte, porque isso é um pouco o nosso tema de hoje. Né? De onde a gente vem, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente faz, constitui o personagem que a gente adota no mundo. E o personagem que a gente adota no mundo interfere nisso que nós estamos chamando de evolução do espírito. Essa evolução espiritual. Então, não há a evolução espiritual, até onde a gente entende por evolução, que não se dê em contextos. Então, a Terra é um desses contextos que os espíritos têm nos ensinado. E a Terra é composta de sociedades, né, de experiências, sociedades grandes, sociedades pequenas, né, mas de experiências coletivas. Então, esse é um tema, né, que me chama muito a atenção. Não é um tema totalmente desenvolvido, ele é um tema em construção, porque é um tema difícil. É um tema que nós, espíritas, estamos trazendo à tona porque a gente pensou por muito tempo essa evolução como um processo individual, né? E aí a questão, será que ela é só individual, né? O que é isso? Né? Então a gente focou no nosso desenvolvimento moral, na chamada reforma íntima, né? Esquecendo o processo coletivo, ou refletindo pouco sobre o processo coletivo e o impacto do processo coletivo dentro disso que a gente está chamando de progresso individual.
Então, o nosso primeiro mote, né, para pensar isso, porque a gente, inclusive, está aprendendo o que de fato é que nós estamos chamando de evolução. Se é um processo de aquisição de coisas, de acúmulo de coisas, de experiências que a gente vai tendo, eu digo a gente enquanto esse ser espiritual, multimilenar, né, sobrevivente, né, ao processo de desagregação de um corpo físico, que em algum momento a gente chama indevidamente de morte, né, mas um processo de transição natural e cíclico para que o espírito experiencie, né, dentro da sua trajetória, coisas diversas dentro do universo, ou se o que a gente chama de evolução é uma manifestação progressiva das essências desse ser, adquiridas já desde o seu processo de formação divina, né, como uma criatura divina. Então, nós também temos hoje questionado, inclusive, isso, né? Se evoluir é adquirir, ou se evoluir é manifestar o que já tem progressivamente. E construir um veículo, ou seja, adaptar um veículo de manifestação. E aí, nesse caso, o que progrediria, na verdade, né, não seria o espírito em si, seria os seus veículos de manifestação, que ele iria construindo para cada vez mais, né, tornar. Então, isso é uma discussão. Ou se há os dois processos ao mesmo tempo, essa é outra também questão, né? Então, a gente pode ir passando aqui, eu trouxe aqui alguns slides para facilitar aqui a nossa exposição. Então, essa evolução, né, é um só, né, é individual, ou ela é social, né? Como se dá esse processo? Pode passar. Flávio, por favor. Sim. Uma obra que marca, né, a nossa discussão espírita sobre este assunto de evolução, que é uma obra de Gabriel Delany, intitulada Evolução Anímica. Gabriel Delany é um dos nossos grandes pesquisadores, talvez um dos nossos primeiros grandes pesquisadores da seara espírita, né, depois de Allan Kardec. Era um menino, né? Dizem que Gabriel Delany sentou no colo de Kardec, que ficava ali no entorno assistindo as manifestações, né, do espiritismo, ali com o seu pai, né, Alexandre Delany, que era amigo íntimo de Kardec. Depois do desencarne de Kardec, Gabriel Delany é um dos grandes responsáveis por, junto com a esposa de Kardec, de guardar a obra do mestre, de ir, em algum momento, juntar, ver como é que organiza, né, tudo isso, porque estava sendo dispersa essa obra. Né? Então, Gabriel Delany é muito importante para a organização do espiritismo, enquanto pesquisador, né, e enquanto alguém que queria preservar o legado, né, de Allan Kardec, e foi um braço direito ali junto a Amélie Baudet, né, nessa luta, né, de guardar todo esse material. Então, essa obra Evolução Anímica, ele vai traçar um roteiro, né, que o espírito envereda por constituir-se a si mesmo, por guardar essas informações. Né? Então, incomodava Delany, diz, como é que esse corpo se renova? Né? Onde é que fica essa informação que é cumulativa, né, ao longo das eras? E aí ele vai aprofundar a ideia do corpo espiritual, do perispírito, como essa memória, né, dos todos os processos evolutivos do espírito. Então, o quadro aqui mostra, né, em aspiral
aqui as eras, né, que a ciência tem estudado, né, do processo evolutivo. A visão espírita entende essas eras, aceita esse processo evolutivo, não entra, né, naquela discussão se é criacionismo ou evolução, entendendo que é os dois, que Deus cria dentro desse processo evolutivo, ou seja, que a dinâmica da criação está inserida dentro desse processo de evolução, faz parte da metodologia divina esse processo progressivo. Então, não está separado, não é uma coisa ou outra, né? É as duas coisas estão se dando. Isso já era uma discussão, né, a época mesmo que a teoria evolucionista vem à tona, né, com Charles Darwin, que não é, né, com ele, né, ele sistematiza isso melhor, né, dentro de uma obra, né? O Wallace, né, que era o seu companheiro que se torna espírita, né, já havia publicado sobre a evolução antes. E depois que se torna espírita, defende igualmente essa tese que não havia nenhuma contradição entre Deus e a evolução, que a evolução era o método que Deus usava, né, dentro desse processo, né, para que esse ser, né, progredisse incessantemente e atingisse aí um ápice, né, do seu processo, que é uma perfeição relativa, já que a perfeição absoluta só o Criador a possui. E aí, para a gente já ir pensando esse tema também de uma certa relação coletiva, eu trago essas frases de Gabriel Delany. A vida psíquica de todo ser pensante apresenta uma continuidade assectória, né? Ou seja, né? Não se perde, né? a sua identidade. É por não sentirmos lacuna em nossa vida mental que nos certificamos de ser a mesma sempre a individualidade em nós residente. Então, ele está dizendo que a gente permanece, né, com um lastro, a gente não se perde, né, e mantém essa nossa individualidade como um ser único através de todas as eras. O espetáculo maravilhoso que a nossa alma contempla, as harmonias sublimes que se dilatam nos espaços infinitos, os esplendores da arte, tudo se fixou em nós. E nós, para sempre, possuímos o que podemos adquirir. Aqui já começa. Primeiro, uma definição aqui de individualidade como esse algo que guarda toda essa informação e prossegue com ela, se diferenciando do todo. Segue uma trajetória se diferenciando do todo, ou seja, se constituindo um indivíduo em si mesmo, sem perder as suas aquisições. Na frase seguinte, né, Gabriel Delany já nos dá pistas de como esse processo se desenvolve. O espetáculo maravilhoso que a nossa alma contempla, tudo aquilo que ela observa no universo, as harmonias sublimes que se dilatam nos espaços infinitos, os esplendores da arte, tudo se fixou em nós. Ou seja, ele já está nos dando a pista de um processo relacional, ou seja, o exterior influenciando no interior. O coletivo trazendo elementos para a individualidade. Nós sempre possuímos o que podemos adquirir. Ou seja, possuímos, somos, enquanto indivíduo, é a pista que Gabriel Delany dá, do que podemos adquirir. Ora, quem adquire de algo que não possui. Se não possui, né, não está em si. Esse é o pensamento de Delany. Onde é que está, Delany está dizendo? No universo. Está no universo.
Então, nesse universo, nessa relação com o cosmos, o indivíduo vai incorporando conhecimentos, potências, né? Saberes, habilidades, corpos. Ele vai anexando em si, né? Por experiência, por contemplação, algo que, na visão de Delane, não estava nele, estava fora. Então, mesmo sendo um texto longe, já fala, né, que nós somos um produto de uma influência do cosmos. Então, quando a gente pensa em reforma íntima em algum momento, fala apenas sobre um ponto individual, desconsidera, né, que a construção individual se deu num longínquo processo coletivo de relação através, né, do símbolo dessa imagem, né, construída, montada, né, de escalas em diversas eras que são processos relacionais. Ou seja, esse espírito está impactado constantemente pelo meio aonde ele está transitando. Então, não há, recuando até onde a nossa ciência pode recuar, né, ao átomo da sua constituição, a gente ainda não vê, né, nada isolado. Todos esses elementos estão se entrechocando continuamente e, ora, né, expulsando outros elementos, ora agregando outros, né, e de átomos se formando moléculas e se tornando corpos mais complexos até se tornar, né, num corpo tão complexo como é o nosso, né, por processos de associação. Quando a gente diz eu, né, e olha para um corpo enquanto indivíduo, aponta, né, para um sistema coletivo, onde a gente fica sem saber onde é que está eu mesmo, né? Eu, né? Eu digo, eu, Léo, estou de cabelo assim, né? Eu uso óculos, né? Eu falo assim, minha pele é branca, né? E em algum momento nada disso é de fato meu. Porque o eu, né, essência, se desagrega disso tudo, e isso tudo, dentro dessa visão de Delane, na visão espírita, são também seres espirituais outros, que inclusive tem alguns autores espírita, tem um psicólogo argentino que questiona se mesmo aqui dentro, ou não dentro, constituindo o nosso corpo, onde é que esse elemento, que é psíquico, espiritual em evolução, mantém também a sua autonomia. Porque ele questiona que se o corpo está muito submetido ao espírito reinante, que sou eu, que constituo a personalidade, como é que ele se desenvolve enquanto essa individualidade? Se ele está o tempo todo submetido a um outro. Então, para a gente ter ideia de que a gente está já pensando em coisas muito complexas. Então, até que ponto, né, de fato, a gente coordena por total o corpo? E aí já está surgindo algumas dúvidas que a gente talvez não tenha tanta autonomia mesmo sobre o nosso próprio corpo, porque também nós estamos tratando com, né, individualidades espirituais que também têm o seu roteiro de progresso e têm a sua tarefa a cumprir dentro desse pequeno microcosmos que é um corpo. E que a gente não pode, a gente não tem toda a liberdade, né, de interferir dentro desse processo. Então, um ser humano, né, já é uma coletividade. Não é uma individualidade, um ser humano, diferente de um espírito. Talvez a gente fale de um espírito como uma essência individual, mas um ser humano já é uma coletividade. Ele já é uma coletividade orgânica e ele já é uma
coletividade psíquica. Coletividade psíquica dentro desse sentido que eu introduzi, que a gente é fruto, boa parte do que somos é fruto de onde nós nascemos, da educação que tivemos do nosso pai, da cultura que nós absorvemos, seja ela, né, recheada de preconceito ou não. Então, boa parte daquilo que a gente está chamando de formação de uma personalidade não é fruto de um aspecto apenas individual, ele é coletivo. Na verdade, a gente começa a diferenciar indivíduo e personalidade. O indivíduo talvez seria esse espírito que transformou algo especificamente seu, e a personalidade é o fruto de um tempo, é o fruto de uma sociedade, é o fruto de um tipo de corpo, de um biotipo de corpo que inclui cor de pele e estatura, né, que é baseado num clima, né, que é baseado num tipo de cultura. Então, uma personalidade já é algo também coletivo no sentido psíquico. Eu, às vezes, falo com o tom de voz, não de uma individualidade, eu falo com o tom de voz que era o mesmo do meu pai adquirido geneticamente. Não era meu. Né? Aquele corpo específico, em algum momento, me deu, mesmo que eu selecionei. Então, não é meu. Ou seja, já tenho algo que de fato não é meu. Então, só para a gente pensar como a gente está diante de um tema complexo, porque nós mesmos já somos fruto de influências coletivas. E mais adiante, isso já é pensado, né, por algumas abordagens psicológicas. Né? A gente pode prosseguir. Troca o slide, é isso? Sim. Construção por forças cósmicas, ainda é Gabriel Delany, eu resolvi aqui homenagear Carl Sagan, né? Eu acho que algumas pessoas puderam assistir a série Cosmos, né? Da época das televisão, assim, com pouco recursos, mas eu era menino, né? E a gente assistia, né? Carl Sagan, né? Sobre os impulsos da alma excitada pelo meio cósmico e a luta pela vida, o organismo fluídico criou, por diferenciação das propriedades do protoplasma, lá nos organismos celulares, todos os órgãos materiais subordinados à direção progressiva, preponderante do sistema nervoso. Ainda é Gabriel Delany. O destaque aqui, né, é sob os impulsos da alma excitada pelo meio cósmico. Ou seja, mais uma vez, né, que o progresso individual é excitado por forças externas, né, múltiplas forças externas que estão impactando dentro desse processo da construção daquilo que nós estamos chamando de individualidade. Porque a gente para pensar, né, em nós aqui, e aí a gente às vezes está falando sobre o ponto de vista de apenas de uma reforma íntima, sem se dar conta de como nós chegamos até aqui. Então, nós não chegamos aqui, né, dentro de uma perspectiva linear e nem fomos criados do jeito que nós estamos hoje. Então, a gente é o produto do impacto de múltiplas forças sobre nós. Então, nós fomos nos criando ainda que uma individualidade que ultrapassa, né, mais uma vez, repito, essa personalidade, através de múltiplas forças dentro do universo que foram impactando, né, sobre nós. Hoje, né, não tem quem não se impacte, né, com um prédio, né, fantástico em Fortaleza, né, com um calor escaldante, né, e os carros, né, passando, e depois você sai e vai para uma paisagem, né, uma floresta, né, com pássaros cantando, e o impacto que aquilo traz sobre
o estresse, né? Sobre a nossa forma de lidar, né? A gente visita um homem do campo, né? E um homem da metrópole, né? Dentro de um tempo diferente, e o ritmo de vida está impactando também num tipo de personalidade. Não só o ritmo, não só o tempo, né? Mas toda aquela conjuntura territorial. O som, né? Ambiente, o pássaro cantando, né? O vento batendo nas árvores, e, do contrário, né? Numa metrópole, a ausência disso tudo. Isso também está criando tipos de personalidades diferentes. Ou seja, o espírito que reencarnou dentro de um contexto, né, da experiência campestre, e o outro dessa experiência urbana, né, estão construindo personagens diferentes. E a gente tem detectado o quanto essa vida estressante das metrópoles tem adoecido, né, as personalidades. Subiu, né, a venda, né, de medicamentos, né, de psicotrópicos, né, para controle, né, de ansiedade, depressão. Então, a gente, de fato, o nosso estilo de vida está impactando em estilos de personalidade, ou seja, de tipos de personalidades criadas. É mais algo também para a gente refletir, exterior, né, e interior. Né? Como é que isso está se dando? Vamos passar, Flávio. Que eu quero ver se a gente deixa um tempinho para a gente conversar, né, caso a gente tenha algumas perguntas, né, ou participação, né, de alguém, né, que a gente possa partilhar também. Da luta à solidariedade. E aí, para a gente pensar alguns aspectos sociais que alguns de nós, mesmo espíritas, né, às vezes fala, né, sem levar em conta outras informações. A luta pela vida, necessária à eclosão do princípio espiritual, tinha a sua razão de ser num mundo brutal e instintivo, diz Gabriel Delany, onde nenhuma consciência clara, nenhuma inteligência viva reportavam ainda. Hoje, que a alma se manifesta sob as mais altas modalidades da sua natureza, essa luta deve atenuar-se e desaparecer. Assiste-nos, então, o dever de reclamar uma distribuição mais equitativa de encargos e benefícios da comunidade. Isso ainda é Gabriel Delany falando, viu, gente? Não é um texto, né, social do século XXI, não. Importa nos sobrepormos aos funestos ditames da ambição. Quem impele povos contra povos, é Gabriel Delany falando de guerras. Ainda não tínhamos tido as grandes guerras mundiais. Que reivindiquemos, finalmente, os imprescritíveis direitos da solidariedade e do amor. Então, Gabriel Delany, inclusive, lança aquele contexto de que a gente acha, que diz que a gente precisa manter, em algum momento, um meio caótico, né, com desigualdades sociais, com sofrimentos, para que o espírito evolua. Gente, essa tese a gente está repensando, e em algum momento ela não faz sentido. Não é que o sofrimento não impacte a alma e não a ajude a progredir. Não é essa a questão. É que não precisa ter essa luta desigual, não precisa ter desigualdade social para o espírito evoluir. É essa questão, é isso que Gabriel está dizendo, porque isso gera um tipo de conflito, de luta. Nós estamos vendo isso continuamente em nossas grandes cidades, o impacto da desigualdade, da exclusão social extrema que nós chegamos. Né? Haja vista agora, né, no Rio de Janeiro, 18 corpos, né, numa ação de poucas horas. Isso não é 18 corpos, porque são
o número vai se multiplicando, né, ao longo do ano, né? E isso, em algum momento, né, é o reflexo, né, de processos sociais cumulativos, não por uma ordem de lei de causa e efeito divina, mas de causalidades, né, causalidades de inabilidades humanas na gestão dos contextos sociais, que não precisam existir, né, que não têm a sua razão de ser. Do contrário, nós teremos que pensar, né, que os locais, os países que já atingiram um nível de equilíbrio social, que a gente chama Índice de Desenvolvimento Humano, né, e IDH mais alto, como a Finlândia, a Islândia, a gente precisa, para fazer aquele pessoal evoluir, levar todas as nossas desigualdades sociais para lá, todos os nossos conflitos, todas as nossas questões com o uso problemático de droga, todas as nossas questões de fome, para ele evoluir, porque eles não estão evoluindo. Porque não tem conflito social dessa magnitude. Porque não tem desequilíbrios sociais dessa magnitude. Então, isso não é uma verdade. Gabriel Delane já questionava isso, né, no final do século XIX para o século XX. E a gente ainda está reproduzindo, né, um discurso justificativo da manutenção de um sistema que está impactando, né, todo o nível de bem-estar do nosso país. Ou seja, é dizer de outra forma espírita, impactando os espíritos que renascem nesse território que a gente batizou, né, por Brasil. Então, é um dever, como diz Gabriel Delane, assiste-nos o dever de reclamar uma distribuição mais equitativa dos encargos e benefícios da comunidade. E aí eu vou pedir para o Flávio passar por que a gente fala isso, né? Porque não é um discurso, né, baseado dentro de um processo, né, apenas de natureza, né, de uma ideologia política que a gente está assumindo, mas de uma ideologia verdadeiramente espiritual. É uma espiritual porque o espírito parte sempre dessa experiência, né, individual, coletivo, e o ápice, em algum momento da sua evolução, com as premissas, né, cristã, é a sua relação com o coletivo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, que é entendido como o universo, ou seja, o próximo é o outro, o próximo é o sistema, o próximo é a escola, o próximo é a favela, o próximo, né, é os modelos que a gente implementa, como a si mesmo. Então, a dimensão de evolução é também uma saída de si para o coletivo. Porque a dimensão, né, do entrave é a centralização em si, que a gente está chamando de egoísmo. Então, evoluir, né, é também libertar-se de si mesmo e expandir-se para uma preocupação, quiçá uma gestão, né, do todo. Pode passar, Flávio. E aqui a gente traz essas figurinhas, isso baseado, né, num pensador, né, um psicólogo chamado Jürgen Bronfenbrenner, que trabalha um modelo de psicologia que a gente tem chamado de psicologia ecológica. E aí a psicologia ecológica é baseado numa premissa de que a personalidade não para de se desenvolver, não se desenvolve em si mesma, porque ela está sendo educada, sendo formada com base em diversos sistemas. Por isso,
psicologia ecológica. A palavra eco, né, do grego, quer dizer um mundo de todos, que dá uma ideia também de sistema. Por isso, o aprendizado, ou seja, a construção desse ser, desde que nós estamos trazendo os textos de Gabriel Delano, está baseado num aprendizado sistêmico e não numa imersão só em si mesmo. Então, a gente viu lá atrás, né, como é que Gabriel Delano diz: o cosmos está impactando o espírito está aprendendo, está guardando em si, está desenvolvendo sua personalidade. Olha esse mesmo pensamento chegando nesse pensador, ou seja, na psicologia. Então, o Bronfenbrenner vai dizer que existem várias modalidades de sistema. Então, ele vai chamar de microsistema, mesossistema, exossistema, macrosistema. E, no final, né, da sua encarnação, ele falou de cronossistema, que é o sistema do tempo. Então, no microsistema que está formando a nossa personalidade, no quadro à direita, né, ele vai colocar a família, os amigos mais íntimos. No mesossistema, é o sistema seguinte, onde o indivíduo sai, né, estão agora as relações de trabalho, a empresa da qual ele trabalha. E aí, para a gente ter uma ideia, para não avançar lá para os sistemas mais distantes, o Bronfenbrenner vai dar um exemplo. Ele diz: olha, o filho está em casa, no microsistema, o pai vai para o mesossistema. A relação de trabalho, estressante ou agradável, que o pai vive no sistema seguinte, traz para o microsistema e impacta a personalidade do filho. Se ele tem, por algum tempo, o registro de uma experiência agradável ou estressante, trazendo todo dia para casa, a personalidade do filho, em formação contínua, vai ser impactada por aquela relação. É aí que, às vezes, né, desenvolve, inclusive, traumas, de acordo com o tipo de profissão que o pai tinha e o impacto registrado daquele tipo de profissão na formação da personalidade do filho. E, às vezes, ele diz: eu não quero ter aquela profissão do meu pai. E, às vezes, não diz de caso pensado porque viu. Às vezes, não registrou conscientemente, mas sofreu o impacto daquilo. E a sua personalidade ficou resistente, em algum momento, àquele tipo de profissão. Ou seja, um aspecto da personalidade criado através do impacto da relação desse mesossistema nesse microsistema, que era ali a relação familiar. E assim sucessivamente, né, Bronfenbrenner vai avançando até chegar, né, o quadro anterior diz, na política local, ou seja, o impacto que uma decisão, né, uma canetada de um alto poder, como um presidencial, ou congresso, né, ou outro grande poder, impacta todos os sistemas até chegar no microsistema. E uma vez impactando a vida, também pode criar um aspecto da personalidade, ou seja, o indivíduo incorporar algum aspecto da personalidade baseado numa decisão que veio em cadeia, influenciando todos os sistemas até chegar no indivíduo novamente. Ou seja, nós estamos continuamente dentro dessa visão sistêmica, impactado por tudo o que está acontecendo na sociedade. Ah, mas eu estou distante disso, né? Eu estou, né, isolado. Não está. Né? Porque aí um outro modelo que a gente vem estudando através disso são os modelos de redes sociais. As teorias das redes sociais. Não das redes sociais apenas de
comunicação por computador, mas as redes sociais de indivíduos que se propagam. Eu vou formando grupos que impactam grupos, há todo um sistema invisível de impacto de redes sociais sobre o nosso comportamento. Os teóricos, os grandes estudiosos das redes sociais, sociólogos, né, e antropólogos que estão estudando esses sistemas, diz que boa parte do nosso comportamento, inclusive dos nossos vícios e das nossas virtudes, é mantido, né, de acordo com um núcleo relacional que a gente, às vezes, mantém de modo permanente ao longo da nossa existência. Os Estados Unidos, que é expert em fazer esse tipo de pesquisa, estuda, por exemplo, a obesidade, né, sendo fortalecida, né, pelo grupo social que o indivíduo faz parte. Fumantes, alcoólatras, né, ou, claro, muito claro para a gente, grupos de ordem religiosa. O impacto daquele grupo sobre a nossa formação, sobre a construção de uma personalidade que está preocupada agora com o desenvolvimento moral, com a solidariedade, com o bem-estar do outro, com o perdão, fortalecido por um tipo de rede social. Como a gente não vive numa bolha, a gente tem vários grupos sociais, a nossa personalidade está impactada. E esses grupos estão nos vários sistemas. Então, a gente não consegue estar isolado. E hoje, com esse modelo de comunicação, que é esse modelo de comunicação virtual, aí o grau de influência que nós temos uns sobre os outros vai ampliando ainda mais também os estudos que a gente está fazendo. Para dizer que a gente está se construindo através de um processo relacional. É isso aqui que Bronfenbrenner está dizendo. Isso é uma das teorias, né, sistêmicas que eu trouxe para a gente pensar isso, porque não são só os espíritas que estão pensando isso. O modelo das redes, a teoria das redes, está trazendo todos esses elementos, né, do impacto das redes sobre a nossa personalidade, sobre a nossa tomada de decisão, né, de modo que a gente não está tomando, em algum momento, decisões sozinho. Emmanuel já falava isso, na obra Pensamento e Vida, né, sobre o impacto da mente sobre as mentes, o fato da gente estar pensando como a gente, em algum momento, eu vou usar o termo de rede, se interconectava em redes mentais. E ele dizia determinadas decisões não são individuais, são coletivas. A mente está impactada por outras mentes ao qual ela se associou e tomou determinada decisão. E Emmanuel diz, né, vocês podem visitar esse texto, e aí ele diz, ele não agiu sozinho, ele agiu coletivamente. Então, tem um nicho aí coletivo influenciando nas nossas decisões. Pode passar. Eu teria mais umas 3. Se eu ficar aqui pelas lei natural, né, que Kardec magistralmente abordou, né, com os espíritos orientadores, eu já fico, né, feliz pelo tempo de exposição que a gente está aqui. Kardec diz que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E aí, a pergunta clássica, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Nós vamos avançar no próximo slide, que eu quero que isso vai ser o pano de nossa reflexão para pensar indivíduo e sociedade. E aí Kardec reflete sobre isso, está na consciência do indivíduo. E em todas as questões que o Kardec vai fazer para os espíritos e também vai opinar sobre lei natural, está relacionado aos contextos sociais. Então, ele não vai tratar, a partir dali, mesmo com essa resposta dos espíritos que está na consciência, ele não vai tratar de um aspecto de desenvolvimento e de progresso individual.
Ele não vai levar as questões para os espíritos apenas sob a ótica da reforma íntima. Ele vai pensar como é que isso que está na consciência, ou seja, que é a lei que garante a felicidade do indivíduo, está manifesto no contexto social. Então, as leis naturais, na abordagem que Kardec vai fazer, é todo o processo social. Ou seja, está todo dentro de uma estrutura relacional, mesmo numa lei como, por exemplo, lei de adoração, onde ele vai falar de contemplação, ou lei de contemplação, dependendo da tradução da obra de francês para português. Na vida contemplativa, né, Kardec, os espíritos perguntam se a vida contemplativa seria interessante, ou seja, esse mergulho contemplativo individual. E aí os espíritos disseram, não, mas para que Deus deu todos os recursos de relação? É na vida de relação, vai insistir os espíritos, que o espírito é estimulado a crescer. Estamos voltando a Gabriel Delany da relação cósmica, estamos voltando a Bronfenbrenner sobre os microsistemas e os espíritos trabalhando de novo a relação como fundamental para o progresso, mesmo do aspecto que a gente está chamando de individual. E aí o Kardec avança, ele quer saber da lei do trabalho. E na lei do trabalho, em limites do repouso, nós vamos já tratar da assistência social, né, mergulhando para uma ideia aí também, né, de benefícios sociais, de aposentadoria, que Kardec não chegou a avançar, mas já nos dá a entender. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Ou seja, seguridade social. Seguridade social. Então, aqui nós não estamos falando da lei. Olha como Kardec coloca a lei de caridade num plano de desenvolvimento social. Então, a lei de caridade aqui, para Kardec, ou para os espíritos, dentro dessa frase, não está apenas dentro de uma relação indivíduo a indivíduo. Está numa ideia de contexto de proteção social. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes dessa. Ou seja, garantir uma seguridade social. E assim a gente faz. Né? Os fortes, ou seja, os saudáveis que estão na ativa, vão criando um fundo de reserva e aplicabilidade para quem está na inativa. Gente, desenvolvimento social. Como diz os espíritos, caridade no plano social. Caridade aplicada ao sistema e não aplicada agora apenas a um nível, né, relacional individual. Na lei de conservação, é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência. Olha a desigualdade social aqui aparecendo. Kardec trazendo o contexto da desigualdade social. Ainda quando o cerca a abundância. Então, tem abundância e tem seres passando fome. Por que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens. Que nem sempre fazem o que lhe cumpre. Depois, as mais das vezes, devem-se a si mesmos. Tem dois aspectos. Né? Um é individual, o outro é essa coletividade de homens. E, às vezes, reproduzindo continuamente um modelo de sistema desigual que, às vezes, não se dando conta, reproduzindo, criando, né, esse nicho de desigualdade. Nós estamos ainda pensando, né, a lei, né, natural, que está inscrito na consciência, e Kardec querendo investigar o impacto disso nos contextos sociais. A próxima. A evolução, então, para a gente fechar, né, segundo outro grande pensador espírita, Dr. Gustave Gelei, né, numa obra fantástica chamada Do Inconsciente ao Consciente, onde ele traça todo o plano também de evolução, a semelhança de Gabriel Delany, só que Gelei também já está preocupado também com os aspectos da coletividade.
Assim está assegurada uma espécie de colaboração geral na evolução, graças à qual todo esforço no sentido indicado pela lei moral, olha, lei moral e sociedade, ou toda violação dessa lei tem sua reação coletiva, além de sua reação individual. Então, eu ajo num determinado sentido, eu impacto a mim e impacto o coletivo. Não poderíamos insistir sobre esse ponto. Não há responsabilidade exclusivamente individual. Há um ato qualquer, bom ou mal, como não há para esse ato sanção exclusivamente individual. Tudo que se faz, tudo que se pensa, no bem ou no mal, tudo que se traduz por uma impressão emotiva, uma alegria ou uma dor em um indivíduo qualquer, se repercute a todos e se assimilam a todos. De novo, o aspecto coletivo e cósmico. Isso me lembra, né, o poeta libanês Gibran, né, quando se pergunta no livro O Profeta, né, se diz, mestre, fala-nos das leis. Né? E ele diz, ninguém comete um crime sozinho. Quando alguém erra, todos nós erramos com ele. Então, nós estamos trazendo em nós, né, uma experiência também coletiva. E aí é voltar um pouco atrás, aquelas minhas palavras, em algum momento, quando eu erro, né, eu erro motivado pela minha cultura, né, às vezes pelo preconceito da minha cultura, pelo racismo da minha cultura, né, pela homofobia, né, por uma série de questões que não são só meu, são da cultura da qual eu estou inserido, da comunidade da qual eu estou inserido. Então, não é só eu, né? É a comunidade em algum momento errando. É esse o pensamento de Gustave Gelei, né? Que nem sei se era contemporâneo de Gibran, eu acho que ainda não era, né? Gelei avança um pouquinho no século XX, eu acho que Gibran permanece um pouco mais, né, conosco. Como esse pensamento está disseminado, né, para a gente pensar que quando a gente às vezes fala reforma íntima, né, sobre um aspecto que diz respeito até a mim, eu estou fazendo uma reforma coletiva que impactou a minha personalidade. Estou apenas, talvez, retirando acúmulos, né, sociais que eu guardei para mim. E do mesmo modo, se eu mudo o aspecto social, a cultura do mundo, as leis do mundo, os sistemas do mundo, eu impacto em novas formações de personalidade. Então, a evolução é individual e é social ao mesmo tempo. Não é um ou outro, né? É contínuo. É as conclusões que a gente vai chegando com esses pensadores, e aí a gente abre aí um tempinho para a gente conversar, né? Se vocês acharem que é interessante a gente conversar. Certamente, Luz. Temos uma pergunta. Deixa eu colocar o meu auxiliar aqui, que eu tiro e coloco, mas eu ponho na tela ali. Nosso irmão Vilmar, lá da cidade do Rio Grande, gostaria de lhe ouvir sobre a resistência aos processos evolutivos centrados na personificação e no individualismo da criatura humana, mesmo diante de grandes lições reforçadas no contexto da pandemia. Obrigado, Vilmar. Acho que a gente nem sempre aprende com a dor, né? Para mim foi impactante a primeira vez que eu li isso, porque eu li isso, né, de um homem que em algum momento se dizia, né, ateu, eu acho, não sei, ele já desencarnou, né, que era Zygmunt Bauman, né? Zygmunt Bauman dizia, inclusive, tecendo uma
uma crítica, né, ao pensamento cristão, né, que a gente necessariamente aprenderia com a dor, e ele diz que não. Por exemplo, que um exemplo de não aprendizado, dizia Bauman, de um povo como coletividade era o aprendizado do sofrimento do povo judeu, né, pós a experiência com o nazismo, né, e assim que adquire o seu território, ele começa a oprimir imediatamente o seu vizinho e invadir o território, né, do seu vizinho. Isso não é uma teoria, né, política, é uma realidade, né, comprovada pela observação. Então, o legado, né, daquele aprendizado coletivo, em algum momento, vai se perdendo e vai se tornando também uma nação, né, armada, né, com ogivas, né, nucleares, de um poder destruidor, né, a qualquer outra nação bélica, né? Então Bauman pega esse símbolo, né, para pensar que nem sempre a dor nos ensina. Não, eu digo nem sempre, não obrigatoriamente. Então não é uma obrigação. O contexto pode favorecer ou não, né, um tipo de aprendizado. Então, isso que você traz é uma realidade. Havia grandes lições ali, né, que a pandemia estava nos trazendo. Por exemplo, dimensões ecológicas. Quando a gente viu, né, assistiu todo mundo recuado e vimos os animais, né, por exemplo, ali pela Europa, né, carneiros montanheses que ficavam escondidos, transitar por dentro das cidades, né, fazer percurso, observar o que a gente tinha construído, né? Tinha paisagens, né, de alguns vilarejos distantes do Himalaia que não conseguiam ver o Himalaia por conta da poluição e passaram a ver nitidamente, né, distante, né? Então teve muitos contextos que a gente não aprendeu, né? Então, quando a gente voltou à mobilidade novamente, a gente começou a reproduzir, né, os nossos sistemas de sofrimento de novo. Né? E aí, claro, estou falando isso como uma totalidade, cientistas, né, ecologistas, né, de todo o mundo, naturalistas, né, evocando essa relação. E o outro, que talvez seja isso também que você queira impactar aí na sua pergunta, como a gente está interconectado. Então, um vírus né, que se desenvolve numa localidade ganha o mundo por essa interrelação. E se a gente cuida só do nosso ambiente, não é suficiente, não cuida do país do outro que não conseguiu fazer a vacina, a gente não consegue ter solução. Isso foi um outro problema evocado nas Nações Unidas, que a gente não deveria vender vacinas, né? Que naquela hora o planeta deveria se unir e produzir em conjunto a vacina e distribuir para a Terra toda, que seria a forma mais rápida. Isso foi levado para onde? Vamos derrubar as patentes porque a gente está junto. Se a gente cuida dali, não cuida da África, se a gente cuida só da América e da Europa e não cuida da África, da Ásia, de locais da África, da Ásia, a gente não vai ter sucesso. Então, a gente tem que fazer, né, um esforço coletivo agora, né, mas não foi suficiente. Né? Aquela mesma resposta lá dos espíritos, né, por conta do egoísmo, né? Ou seja, como é que eu lucro, como é que eu, em algum momento, também tiro proveito disso, barrou esse processo, porque era em algum momento muito simples, relativamente simples de pensar dentro de um plano de solidariedade, que a gente pensa e diz, não, eu entro com isso, eu entro com os insumos, eu entro, o país tal entra com isso, o país tal entra com isso, 5 países, né, ultra ricos, né, desse pequeno globo talvez resolvesse
esse problema. Então, eu acho que a gente deixou, né, de fazer. Que bom que nós estamos fazendo essa reflexão agora, motivado aí por sua pergunta, seu comentário, na verdade. Está sem som, Flávio. Desculpa. Até você falando 5 países, né? Vamos pensar um pouquinho, de repente, umas 2 famílias, né? Resolveriam o problema. Puxariam lá dos seus ataúdes, né? Os recursos. Né? Um homem desse aí, né, que dizem que é o maior milionário, né, que investe em viagens, né, para a Lua, né? Gasta não sei quanto, né, mandando gente passear, né, no espaço, né, talvez. Às Então vezes sozinho conseguia bancar, né, isso. Resolveria, ou pelo menos uma boa parte, também não queremos, porque às vezes a gente quer dividir o que é dos outros, né? Então é melhor que a consciência os alcance. Eu teria algumas colocações assim, que me lembrando de alguns momentos de outros seminários, esta prostração, né? Esse silêncio, né? Por exemplo, vamos falar do Brasil, nós não podemos falar de onde não estamos mais vinculados. Esse silêncio diante desse quadro caótico, político, social, que há pouco tu relatou dos corpos, né? Que são cenas que é só uma fração do que acontece, e mesmo assim a gente vê que não se levantam, né? Um protagonismo para dizer assim, basta. E parece uma certa anestesia. Daí tu falando dessas complexidades que vai reverberando do bom ou do mal, né? E neste momento tem hora que parece que é só o mal que vai se espraiando. Então, eu queria que tu colocasse algumas observações nesse aspecto. Uma vez eu me lembro, eu ouvi uma professora aqui na instituição e ela estava muito aflita, ela disse, mas ninguém, eu digo, ninguém se manifesta, né? Claro que há as manifestações. Agora, para concluir, eu esperava um pouco mais das ações das organizações, né, de estrutura política para transitar nesse período. E vejo que os egos ainda não se permitem. Ele é muito complexa, né, as questões que você levanta, porque a gente tem que ver o que é que nos motiva, né, as manifestações, o que é que a gente naturaliza, né, o que é que cola na gente, né? Então, isso é preocupante sob o ponto de vista, porque em algum momento a gente vê, né, determinados aspectos que às vezes a gente não se manifesta, porque consciente ou inconscientemente, de alguma forma, ainda cola na gente, né, aquilo. Então, manifestar-se, né, contra aquele aspecto coletivo, aquela dimensão, né, política, em algum momento é manifestar-se contra si mesmo. É aquele processo da construção da personalidade influenciada pelo aspecto coletivo, né? Então, a gente talvez, né, lote um estádio, né, porque cola, né, a participação coletiva com aquele time, né, com a identificação simbólica ou concreta de tudo que ele traz, né? Então, há uma adesão àquele processo, né? Nos motiva a uma relação de disputa, né? Os psicólogos, sociólogos estudam esse fenômeno e, em algum momento, essa dimensão política, né? Mais especificamente na sociedade brasileira, né? Parece que é uma dimensão intocável, né? A gente talvez seja mal educado, né? No sentido de uma não educação para a responsabilidade pública, que diz respeito a nós, né? Então, isso, em algum momento, está na gênese da construção da sociedade brasileira, o que não acontece em outras sociedades, por exemplo, a francesa, né? Que vem de uma tradição de revoluções.
e em algum momento a gente colhe os frutos dessas revoluções, ou seja, a gente não luta, os outros lutam, se expõem, e a gente fica com o lucro da exposição deles. A gente não se envolve. E isso é muito importante a gente refletir no aspecto também da tradição espírita, que tem uma ilusão de que não se envolve com política. Né? E aí o termo político é amplo e profundo. Né? Política é a dimensão social da vida, dos acordos, né, comunitários, né, desde a minha casa, né, de um acordo das regras dentro da minha casa, ao meu condomínio, a política partidária, né, que vai ao encontro, né, do Senado, né, da Câmara e tudo mais. Então, ela também tem níveis. Né? Parte dessa dimensão do espírito é uma dimensão política. É um acordo que ele vai traçando com os outros seres que compõem esse universo e vai criando um modelo de sociedade mais justa, ou seja, um plano melhor de se reencarnar, se a gente falar em linguagem espírita, né? Um acordo coletivo. Então, a gente é ensinado a demonizar isso como se não fizesse parte todo esse processo do espírito. Como se não fosse tarefa dele, dito pelos próprios espíritos, quando Kardec pergunta qual é a finalidade da reencarnação, os espíritos fazer a parte que lhe cabe no universo. Ora, ele não está falando no universo individual, não. Falando no universo externo. No universo externo, isso quer dizer nas sociedades que eu reencarno. Como Gabriel Delany evocava. Ou seja, tornar essas sociedades mais justas, mais equitativas, porque é um imperativo da lei interior, a lei moral que está na consciência, manifestar-se no exterior. É um imperativo. Então, não há como ter transformação individual sem reflexo coletivo. Só há reflexo coletivo porque há dimensões, né, feias, individuais não trabalhadas. Então, se em algum momento a gente não vê mobilidade para os processos que se apresentam na nossa coletividade, né, de injustiças, de desigualdades extremas, né, de fome verdadeira, aumentando continuamente, eu trabalho na dimensão das ruas, e as pessoas aqui em Fortaleza estão saindo das comunidades para ir pedir comida no centro da cidade, e isso não me impacta. Que sociedade é essa? Que mundo é esse? Que cristianismo é esse? Que espiritismo é esse? Que solidariedade é esse? Que tipo de caridade é essa? Que não se preocupa com as dimensões coletivas. Então, é interessante, quando eu trago aquela resposta dos espíritos de pensar seguridade social como conceito de caridade, isso me surpreendeu, eu selecionei aquilo quase por acaso, porque eu dizia que a extensão do compromisso social é a caridade expandida, né, na relação íntima para o coletivo. Então, se eu, Léo, a dimensão da experiência da Casa da Sopa nos traz isso, porque eu estou direto com o indivíduo, mas nós estamos nos conselhos municipal e estadual, lutando por políticas públicas que não permitam aquele indivíduo chegar na rua. Então, eu não deixo de ter uma relação tete a tete com essa pessoa, mas eu não deixo de pensar que se eu crio um sistema mais justo, uma política de proteção social, eu evito ele chegar na rua. Não precisa esperar ele chegar na rua para ajudar. Eu preciso ajudar quem está lá na comunidade, na beira de vir para a rua. Então, é dever do Estado, e aí Estado, entendo, nós, coletividade, criando a proteção social para todos. Eu não entendo por que essa dimensão não pode dialogar com os conceitos, os altos conceitos que o Espiritismo nos traz. Então, há uma prática em nós de disseminar um modelo de caridade e, ao mesmo tempo, né,
o que Bauman novamente chamou de cegueira moral. Cegueira moral era eu ver um problema social e dizer que ele não dizia respeito a mim. Então, ele chamou isso de cegueira moral. De tanto a gente ver as coisas negativas, aquilo não me incomodava mais. Então, eu tenho um conceito de caridade e, ao mesmo tempo, eu digo que não posso pensar nas questões políticas, que são a dimensão coletiva do espírito. Então, como é que eu aplico caridade sem pensar em coletividade? Só numa relação de dois. Como é isso? Né? Então, isso é confuso. Né? Então, a caridade, que é uma lei de amor, e não um ato de doação de coisas, é uma lei de amor que se expressa nas dimensões políticas que nós estamos criando no mundo. A gente precisa entender isso, para poder trazer a discussão de política para dentro da casa espírita. Do contrário, a gente vai se beneficiando. Aqueles ditos materialistas, que são as minorias ativas, os movimentos sociais, né, de minorias, vão trazendo as conquistas. A gente não as discute, mas a gente se beneficia delas. Aí eles põem a cara a tapa, né, e um grupo de negros vai discutir sobre racismo, até fundamentar uma lei. Aí essa lei agora pune rigorosamente o racismo. Aí todos nós espíritas nos beneficiamos. Mas a gente não foi nem discutir dentro das nossas casas e nem apoiar aquele movimento. Aí vem o movimento, né, de LGBT lutando pela a liberdade de ser. A gente não traz a discussão para dentro da nossa casa. Novamente, a gente se beneficia. Depois, com o meu filho, com a sua filha, com a filha do outro que está ali, que ganhou, né, dentro do seu processo de vida, né, pela sua experiência de gênero, um certo, né, bem-estar relativo, porque não é perseguido, porque também ganhou-se uma proteção de uma lei. Aí a gente não discutiu isso dentro da casa espírita, mas nos beneficiamos enquanto seres humanos e coletivos. Então, a gente, às vezes, entra num tipo de postura meio covarde. A gente diz que a gente não quer estar lá, mas a gente não recusa todos os benefícios que esses espíritos que reencarnaram, muitas vezes, já dispostos a destruir os nossos equívocos que a geração construiu, abre caminho e a gente se beneficia deles. Aí a gente acha bom, porque a gente ganhou. Aí a gente abre e diz, não, mas isso agora é meu direito. Mas a gente não estava a fim de discutir esse direito. A gente dizia que o espiritismo não era para se misturar com isso. Quando, na verdade, Kardec, lá na Gênesis, no texto A Nova Geração, dizia uma coisa fantástica. Dizia que quando essa geração chegasse, que começasse a discutir o seu tempo, começasse a fazer as mudanças, os espíritas deveriam se aliar a elas. O que é que ele está dizendo em termos de século XXI? Quando essa turma de minorias, de todos os movimentos de minoria, estiverem lutando por direitos, nós espíritas deveríamos estar ombreando com eles. Ou seja, porque Kardec disse, eles são a nova geração, que estão derrubando os preconceitos. Então, Kardec disse, nós temos que nos aliar a ele. Então, se não tem ninguém dentro da casa espírita que domine o tema, que traga um ativista desse para refletir. E são muitos os campos, são muitos, desde os direitos a pessoas com deficiência, né, as questões de gêneros, né, que o mundo está fervilhando e discutindo, e às vezes a gente está ausente dessa discussão e desse apoio, né, necessário a essas novas gerações que vão habitar o mundo. Teu som de novo, tá? Sem psicofonia. Eu fechei porque se tossir não atrapalha o raciocínio dos demais. Mas é essa excelência de lucidez que nós precisamos partilhar, né? Desdobrar, porque a gente se estriba no preconceito e não conversa o atual e necessário, né? Esse dia nós estávamos numa discussão da fome na nossa cidade e
Claro, a parte da política tem todo um desdobramento natural, né? Um trâmite. Mas daí eu aproveitei para ver se dava uma sensibilizada para que tomasse uma iniciativa de se realizar alguma ação mais concreta, né? E daí, assim, para minha surpresa, não sei se era surpresa, acho que eu já aguardava. Nós estávamos em reuniões de grupos, né? Naquele grupo tinha umas 20 pessoas, então aquelas carinhas todas plácidas, anestesiadas, indiferentes, porque são só teorias, né? Eles gostam de se reunir e são especialistas, serviço social, psicólogo, etc., técnicos, né? Nutricionista. Daí eu fiquei olhando, realmente, tem aqueles, e isso está em todos os lugares, né? Aqui estou falando do ambiente que estava se discutindo propostas para a política pública, para se levar. E daí tu observa que ali é assim, dentro da casa espírita, mesmo quando tu fala que alguém está com fome, as pessoas já olham, mudam a expressão. Então, está realmente reverbera no comportamento humano nos passos que ele tem penetração, seja no ambiente político, da saúde, do comércio. Se tu fala de alguma dessas realidades, eles, não, se alguém que mora na rua está aí porque quer, né? E vão botando os impropérios. Então, nós temos um desafio. Por isso que, assim, nós estamos abordando essas questões da sexualidade, do gênero, durante o nosso seminário, que vai até 27 de agosto. Vamos receber uma liderança nacional trans, uma mulher trans, daqui da cidade, Que legal. criadora, é parte de vários movimentos, assim, muito atuante, e ela foi convidada, o professor Gilmar que se manifestou, vai fazer a mediação, vamos tratar de acolhimento familiar, né, para a comunidade LGBT, que é uma forma que nós entendemos que, se não o fizermos, não farão por algum tempo. Então, nós fizemos a opção de eu fazer, né? Porque isso, Flávio, ainda dentro do nosso tema, é muito importante que você está falando, né? É interessante, por exemplo, eu posso estudar, ler teóricos, né? E fazer a minha observação. Isso que em algum momento está em moda, né? A questão da fala, né? Do direito de fala, né? Mas alguém que está vivendo aquilo, né? Sobre a dimensão do espírito, é o espírito que está construindo um saber pelaquela experiência, não só intelectual, mas dentro de toda essa dimensão que a gente vem falando, de Gabriel Delane, que ele é a grande autoridade para falar do assunto. Então, a gente, espíritas, tem que aprender. Eu tinha um grande mestre de reunião mediúnica que ele olhava assim e dizia assim, os espíritos, Léo, somos nós. Nunca nos esqueçamos. Então, a gente fala, às vezes, os espíritos somos nós. Então, construindo uma experiência de saber. O que a gente está pensando em termos de dimensão mediúnica, você vê como o tema, em algum momento, é complexo, que para um espírito, em algum momento, se apropriar de um saber da dimensão humana, ele tem que mergulhar por mais tempo dentro de um processo de observação de um mundo que ele estava se afastando. Então, em algum momento, ele também olha baseado em arquivos que o médium olhou, observou, para ele opinar sobre um tema. Porque ele não obrigatoriamente está convivendo e acompanhando todo o processo social do mundo. E ele não se apropria de um saber de modo mágico. Então, ele precisa... Isso é interessante sobre que aspecto? Do aspecto de se dar uma autoridade ao espírito encarnado, que criou um instrumento de observação desse mundo, cujo desencarnado, em algum momento, não tem, e que, às vezes, precisa baixar de um nível vibratório para ele passar a entender melhor o que é que está acontecendo. Observar, em algum momento, quase que como ganhar sentidos, tatos, visão e audição de novo, para observar o fenômeno do mundo. Estou falando aqui sobre a ótica dos fenômenos dos encarnados.
para a gente não achar que um desencarnado é a autoridade absoluta numa opinião sobre um fenômeno da vida social. Para a gente escutar mais. Né? Eu vi aí que tinha um professor, os nossos professores encarnados, os nossos sociólogos, os nossos psicólogos, porque eles estão construindo um saber com uma equipagem desse espírito para pensar melhor essa dimensão social do mundo. Agora, se o espírito vai falar de uma dimensão, né, da transição da encarnação para a vida espiritual, então a autoridade é ele. Eu não tenho agora, eu não tenho agora os instrumentos de me apropriar, né, para fazer aquele modelo de investigação, a não ser a partir daquilo que ele traz, por via mediúnica. Então, a gente tem que começar a pensar, né, nessa, porque a gente tende a valorizar um espírito desencarnado se contrapondo à opinião de um cientista. Por isso, por essa dimensão, Kardec disse, nos avisou, se a ciência seguir desse lado e provou que a gente está errado, abandone a concepção espírita que foi trazida dentro daquele tempo. Ou seja, ele deu autoridade, em outras palavras, ao espírito encarnado, que usou um método de investigação dentro da dimensão que ele está dominando. E que nem sempre aquele, opinando de uma outra dimensão, tem aquele saber que aquele indivíduo teve. Ou seja, ele está valorizando o saber adquirido, às vezes, ao longo de toda uma encarnação. Então, se eu estou fazendo isso, aquele desencarnado também me respeita em meu conceito. Então, eu que transitei num corpo negro, eu que transitei, né, por uma outra experiência, aquilo me deu também uma autoridade vivencial. Que, às vezes, você, dentro de uma dimensão, eu estou trazendo essa dimensão, mas essa dimensão está dentro de um pensador, né, em algum momento chamado Ibn Arabi, né, do século XII, XIII, né, do sufismo, que pensa essa autoridade do ser que está aqui. Né, e que, baseado no Alcorão, ele diz assim, Deus pediu que os anjos, né, reverenciassem o homem, e os anjos se ajoelharam, né, quando Deus criou o homem. E aí ele traz, ele disse, por que eles o reverenciaram? Porque ele está numa dimensão de completude. O anjo se afasta da dimensão, em algum momento, da dimensão desse microcosmo da experiência humana, de um corpo, que em algum momento é limitador, e aquele ser está na completude, está no mundo material, no espiritual, adquirindo um instrumento dentro do contexto social. Então, isso traz para ele um nível de autoridade. Aquele ser precisa vê-lo não apenas numa dimensão expiatória, como a gente está trazendo, num mundo ruim que está pagando, mas ele está numa dimensão também de autoridade daquele mundo onde ele se encontra. Né? Para não deixar de brincar, né? Quem tem autoridade sobre o inferno é o cão. Né? Então, se eu não estou lá, eu não posso falar de lá. A autoridade é ele, que conhece muito bem tudo aquilo que tem lá. Então, em algum momento, a autoridade dada as devidas proporções sobre o mundo espiritual, está numa dimensão dos sábios, dos estudiosos, dos pensadores, dos psicólogos, dos cientistas que estão aqui. A gente precisa rever também essa dimensão para, voltando àquela sua palavra inicial, né? Não desacreditar o pensamento científico do nosso tempo. Continuaríamos. O assunto é de interesse, né? É interessante. Mas, assim, agradecemos, né, a tua colaboração, a tua leveza, porque, sabe, nós estamos já nesses dias que está acontecendo o seminário, quinta, sexta, hoje tivemos 2 intervenções, e a gente vê que fizemos a escolha certa para trazer as abordagens e, sobretudo, da temática, né? Que é tentar dar uma chamada que a gente faz para nós espíritas, né? Que olhemos para os fundamentos, mas que tenhamos coragem de, se a ciência determinar, acompanharmos. E se o entendimento filosófico e outros, né, sociológicos, nos instrumentam diante da complexidade da vida humana,
que a gente se aproveite ou se aperfeiçoe nas nossas ações. Com certeza. E, para além disso, que tenhamos uma ação diante desta sonolência, que eu digo assim, que às vezes, sem ser muito aguerrido, né? Eu sou da calmaria, assim. Então, eu sempre digo, o espiritismo, basta. A partir dele, nós vamos, inclusive, mais para a direita, mais para a esquerda, mais para o centro, mais para a ação, mais para a inação. Ficamos no lodaçal das nossas insatisfações, ou vamos aperfeiçoando. Então, assim, gratidão imensa por tua generosidade em estar conosco, em tirar o tempo. Hoje é sábado, da família, dos amigos, né? Mas é o trabalhador de Jesus. Então, nós agradecemos imensamente e gostaria que tu trouxesse as tuas considerações finais, nos honrasse com a prece final. Contigo, Leonardo. É isso, né? Também para mim foi um prazer, né? A gente, mesmo assim, à distância, também vai fazendo amigos, né? E vai vendo que a gente não está só. Isso era uma fala de Flávio, né? Aqui nos bastidores, que eu revelo aqui através da minha mediunidade, que a gente não está só, né? Dentro de uma linha de pensamento no momento espírita, que não é novo, na verdade, é uma retomada, né? Porque nós tivemos grandes pensadores europeus, né? Que na França, né? Na Espanha, que já final do século XIX para o século XX já estavam trazendo a temática social, né? E um grande mestre disso chama-se Manuel Porteiro, né, um argentino, já dizia que Kardec era o maior dos humanistas espíritas. Foi quem iniciou esse processo. Foi a gente que não fez a leitura certa, né? Então, está lá, né, em Kardec, as desigualdades sociais, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? A questão dos preconceitos de raça, né? Então, Kardec abordou todos esses temas, né? A gente está apenas trazendo de volta, porque eles foram eclipsados dentro de uma forma de ver espírita. Então, eu espero que a gente tenha, né, contribuído para esse debate, né? Parabéns por 17 anos aí de experiência, né, na construção do espiritismo, né, no lugar de vocês, né, e que seja acrescido também desse novo tempo, né, dessas novas reflexões que nós estamos sendo chamados a fazer, quiçá, né, por uma rede de grandes espíritos, né, que estão pensando conosco as temáticas sociais. E conectado a esses espíritos, nós agradecemos, né, em nome do Criador, né, que nos trouxe até aqui para essa experiência de desenvolvimento individual e coletivo, desenvolvimento coletivo e individual. Que o Criador possa nos dar as ferramentas de transformação, não só do nosso íntimo, mas as ferramentas de transformação do nosso meio, da nossa capacidade de se manifestar nos contextos sociais onde nós nos encontramos. Sejam eles micro ou sejam eles macros, né, maiores, né, dos sistemas que nós estamos construindo para o bem-estar da humanidade, a qual fomos chamados a melhorar. Que o Pai Celestial nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.